Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Podem continuar dando glórias ao nome do Senhor, Jeová. Amém. Gênesis capítulo 12. Verso 6. Gênesis 12, 6. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E nesse tempo os cananeus estavam na terra. 12, verso 7. Apareceu-lhe Jeová, o Senhor, a Abraão, dizendo: a tua semente darei esta terra. Então Abraão edificou ali um altar. E Jeová, o Senhor, lhe aparecera. E passou dali para o monte, ao oriente de Betel, se você puder marcar Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Veja aí a posição que ele vai colocar. Vocês vão se assustar um pouquinho, mas veja só. E também ali edificou um altar a Jeová e invocou o nome de Jeová, o Senhor. Veja que há uma separação aí, no verso 8, já trazendo para vocês esta palavra, essa pequena palavra de revelação no verso 8. Passou dali para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda. Marque aí, a casa dele, a sua tenda, ele armou. Veja primeiramente a preocupação dele. Aí depois ele diz, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. O texto é tão especial, irmãos, tão especial, que ele coloca ali Betel, casa de Deus. E depois ele põe Ai ao oriente. Essas duas, só para que vocês peguem isso aqui, olhem para mim um pouquinho, eu sigo com vocês na continuidade do texto. Mas eu queria mostrar para vocês duas coisas. Betel representa a casa de Deus, que ainda não era chamado de Betel, porque isso só vai acontecer no capítulo 28 de Gênesis, com o advento da ida de Jacó para a casa do seu futuro sogro, que ele então iria denominar esse lugar Betel. Mas no momento, o escritor, ao registrar, já registrou imediatamente, porque ele já conhecia toda a história. Então, pastor Alexandre, ele já colocou Betel de uma vez, ao invés de colocar luz. A palavra luz não representa uma lâmpada acesa que produz luz, mas é o som da palavra luz, que em aramaico, luz, quer dizer amendoeira. Então, quando ele colocou Betel, que é a casa de Deus, no oriente, e o escritor coloca a sua tenda para o lado de Ai, que ele coloca aqui como a cidade que triunfou sobre Israel por causa de Acã. Os irmãos sabem que quando eles entraram em Jericó, a primeira cidade foi a cidade dízimo, a cidade primícias, foi Jericó. O Senhor disse, todos os tesouros vocês trazem para serem colocados no tesouro de Deus. Pertence a mim. Mas Acã tomou aquela barra de ouro e a capa de Babilônia e guardou na sua tenda. E os filhos de Israel, depois de vencerem Jericó, foram lutar contra Ai. E Ai se tornou um juízo contra Israel por causa de Acã, porque Acã tinha tomado o tesouro que pertencia a Deus. Então, a disciplina de Deus veio com a cidade de Ai. Então, vocês têm duas palavras importantes, onde ele colocou a tenda dele. Ele colocou justamente a tenda dele entre a casa de Deus e aquilo que representava juízo de Deus, caso ele fosse infiel nas coisas de Deus. Olha só que coisa preciosa. Vou repetir de novo, Então ele centralizou, pôs a casa de Deus, não exatamente na casa de Deus, porque ele poderia dizer, e a Bíblia registraria, colocou a sua tenda em Betel, mas ele não coloca.
E o texto também não diz que colocou a sua tenda em Ai. Não, ele está no meio, ele está numa posição de dúvida. Será que eu pendo para Betel? Ou eu pendo para o juízo de Deus, caso eu seja infiel em Betel? Ou infiel com as coisas de Deus? E a maioria de nós que caminha servindo a Deus, de alguma maneira, nos nossos ministérios, a maioria de nós tem percebido uma terceira parte das pessoas que convivem conosco, que elas definitivamente vivem entre Betel e Ai. Definitivamente elas não tomam uma decisão nem para o lado de Ai, nem para o lado de Betel. Elas têm medo do juízo de Ai e elas têm medo do compromisso de Betel. E a maioria de nós tem visto os malefícios que causa esta dúvida, que causa esta condição que muitos de nós vivemos dentro da casa de Deus. E por que você fala isso, pastor Nelson? Por causa da posição que ele coloca ao altar. Veja que o altar, ele foi estabelecido depois da tenda. Veja, primeiro ele arma a tenda no verso 8, e depois ele arma o altar, ele levanta o altar. E depois é que ele invoca o nome do Senhor Jeová. Então veja aí, na sua Bíblia está assim, todas as Bíblias estão em espanhol. Em todas as Bíblias, hermanos, há a mesma posição. Primeiro aparece aí la posición de su tienda. Él levanta su tienda, arma su tienda, levanta, edifica su tienda, y después es que él edifica el altar. Con eso nosotros podemos comprender perfectamente el corazón de una persona que todavía está dudando y tomar una posición en favor de Dios. Vivimos así. Muitas pessoas, elas têm dificuldades de adorar a Deus, têm dificuldade de cantar, de adorar. Não, adorar é o terceiro nível, cantar, louvar e adorar. Quando ela chega no lugar santíssimo, ela está adorando. Quando ela começa no ato, ela está cantando, mas depois ela percebe que todos estão ali, então ela é empurrada a louvar. Mas muitas não chegam à adoração, porque elas vivem entre Ai e Betel. E há uns malefícios terríveis quando nós começamos a perceber, estudar e observar as pessoas que estão nessa condição perante Deus. Mas ele era um homem de fé? Ainda não. Mas era um obediente? Não. Era um homem verdadeiro? Ainda não. Porque tudo na vida humana tem o seu princípio, tem o seu desenvolvimento e tem a sua chegada, o seu destino, o seu prêmio. Nada começa como uma pessoa sonha, ela sempre vai começar com dificuldades. E Abraão não é diferente. Vocês estão aqui também, têm testemunhos pessoais para falar sobre isso, que a princípio é difícil. Mas não estou falando só de pessoa ou da pessoa de Abraão, mas eu estou falando das promessas que Deus tinha com ele, porque todas as vezes que Deus falava com ele, dizia assim: a tua semente herdará essa terra, a tua semente dará esta terra. Ele sempre está prometendo, Deus sempre está haciendo promessa de que sua semilla iba a heredar a terra. Deus sempre está prometiéndole una bendición futura, pero involucra su descendencia, se involucra su semiente. Porque quando Deus faz promessa para todos nós, Ele não faz promessa só para nós, Ele inclui nossos filhos. Pensei que vocês iam dar um glória a Deus pensando neles. Vou repetir, porque quando Deus faz uma promessa para nós, Ele não está incluindo somente a nossa pessoa, Ele inclui nossos filhos e os filhos de nossos filhos. E ninguém de nós pode pensar somente em si mesmo
quanto à promessa, porque Deus não está dizendo para ele, eu vou te dar a ti. Não, ele disse a ti e a tua descendência e os filhos da tua descendência. E algumas vezes ele fala no singular, porque ele está se referindo a Jesus, a tua semente. Aí você pode dizer, não, pastor Nelson, isso aí foi um acaso, isso aí. Primeiro está a tenda, depois o altar, eu vejo que está. Foi um acaso, um acaso. Nada está escrito por acaso. Nenhuma posição da palavra está por acaso. Eu percebi isso muitas vezes, muitas noites, muitas madrugadas, que eu não podia nem mudar uma palavra da sua posição. Porque eu ia transtornar o texto. Eu ia transtornar a mensagem futura de alguém ali. Eu queria provar isso. Queria que vocês vissem comigo. No capítulo 26, quando Isaac, filho de Abraão, vai passar pelas mesmas circunstâncias que o seu pai. Acompanhe comigo no texto. Capítulo 26, versículo 23. Versículo 23. Depois subiu dali a Berseba. 26, 24. E apareceu-lhe Jeová, o Senhor, na mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão. Lembra o pai dele. E diz, teu pai. Deu glória a Deus mesmo sem saber por quê. Por que você deu glória a Deus? Para mostrar para vocês através da palavra. Que Deus sempre vai falar com ele. Toda vez que fala com ele, pastor, ele diz, teu pai, 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 teu pai. Deus nunca vai tirar o propósito do seu pai quando nasça o seu filho, ou o filho desse. Mas é muito difícil para nós, irmãos, colocar isso na cabeça, que Deus tem um propósito com os nossos filhos. Esses que correm aqui no púlpito, esses que correm entre nós, serão maiores que nós. Você não deu um glória a Deus porque você tem raiva disso. Vou repetir de novo. Esses que correm aqui, que você pensa, mas você está fazendo tanto barulho, esse aí vai ser melhor que você, pai. E é tão importante entender isso, porque sempre nós somos uma versão melhor do nosso pai. Deus sempre fará filhos, netos, com uma versão melhor que os seus pais, seus avós. Porque Deus tem um propósito muito grande. E nós, nas nossas fraquezas de pais, não podemos todavia ver o futuro, nem o propósito completo. Mas Ele inclui nossos filhos, nossos netos nele. Mas Ele não nos retira do seu propósito. E Ele sempre está dizendo, pastor Armando, teu pai, teu pai, teu pai. Sempre está dizendo teu pai. Eu poderia ler para vocês esses textos, mas não temos tempo para isso. Viu? Sempre. Agora veja o texto. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Sempre ele coloca o pai como uma coroa. E nós temos que considerar isso. E o filho que não considera isso, ele não termina o seu propósito. O filho que não considera isso, ele não terá a coroa, o prêmio sobre a sua cabeça. Porque o filho que considera o seu pai como coroa do seu chamado, é porque ele sabe que ele está colhendo onde ele nunca plantou. E o que eu vou ler para vocês é muito bom. Veja o texto. Olha aqui. Verso 25. E Isaac erigiu um altar. E Isaac erigiu ali um altar e invocou o nome de Jeová e armou ali a sua tenda. Pegaram aqui? Então nenhuma palavra está escrita por acaso. O pai dele primeiro armou a tenda, depois armou o altar. O filho melhorando a sua versão, melhorando a sua fé, aprendendo com os erros do seu pai. Ele simplesmente disse, meu pai deixou em segundo lugar o altar, e em primeiro lugar os seus interesses, a sua tenda. Pois eu, Senhor, quero que o Senhor saiba que em primeiro lugar eu vou colocar o teu altar, depois eu colocarei a minha tenda.
E eu pergunto para você, em qual dos dois grandes homens de Deus você, dos seus exemplos, você se coloca agora? Por que é difícil cultuá-lo? Por que é difícil ofertá-lo? Por que é difícil reconhecer que o Senhor é dono dos céus e da terra e Senhor dos senhores, o Elion, o Altíssimo? Por que é difícil considerar que Ele é digno do melhor que nós temos? Onde nós estamos vivendo? Irmão, quem vive entre Ai e Betel nunca vai armar o altar em primeiro lugar. Quem não toma uma decisão por Deus, por Betel, nunca, jamais colocará o altar em primeiro lugar. Aí você pergunta, e o que Deus fez com Isaac para que ele tivesse uma visão superior à visão do seu pai? Por que o seu filho teve uma decisão quanto a isso melhor que seu pai? Estão aí os dois versículos. A dúvida do seu pai entre Betel e Ai o levou a ser reprovado na prova. Quais os malefícios? Voltem para lá, porque eu vou voltar para cá para falar dos benefícios de quem coloca a tenda de Deus em primeiro lugar. Perdão, o altar de Deus em primeiro lugar. Os benefícios, mas primeiro eu preciso mostrar alguns detalhes importantes. O que vai acontecer com Abraão por ele estar nessa dúvida entre Ai e Betel? Quais são os malefícios que virão para ele, por ele não ter colocado o altar de Deus em primeiro lugar? Por não ter buscado o primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar? Por que ele não fez isso? Quem vive no meio da dúvida, enrolado na dúvida, tomará decisões muito difíceis na hora da provação. Eu vou colocar os dois, porque agora eu já pus para vocês os dois textos. O pai coloca primeiro a tenda, depois ele põe o altar. O filho coloca o altar e depois põe a tenda. Está aí na sua Bíblia. E aí nesse texto, ele não fez isso porque Deus não falava com ele. Não há justificativa para ele, porque você poderia dizer, pobre dele, ainda estava no princípio, mas Deus já havia aparecido para ele. Deus já havia dito, ei, no verso 3, olha só o texto, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele disse no verso 2, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Ele está recheado de promessas maravilhosas. Ele está recheado de bênçãos na sua frente, irmãos. Não havia como ele justificar, pastor João. Porque ele podia bater no peito e dizer, não, Deus não apareceu para mim, Deus não me fez promessa alguma. Mas a pessoa que depois de todas as promessas, que deveria pôr o altar de Deus na frente e a tenda atrás, agora coloca a sua tenda para o oriente, isto é, para o lado do sol, o altar atrás da tenda, quer dizer que a tenda cobrirá com uma sombra o seu altar. Quero que Deus me abençoe nos Estados Unidos. Eu quero que Deus me honre nos Estados Unidos. Aí Deus fala para você, mas onde está meu altar diante dos teus interesses? Isso aqui não é para você sair correndo, segurando geladeira, Remifly. Não, isso aqui é para você parar para pensar que isso aqui é seguro e firme. Essa palavra é forte e verdadeira. A sua dúvida, a sua condição de dúvida, esse ato de estar entre um e outro, vai levar você a colocar o altar de Deus atrás da sua tenda, seus interesses particulares. Primeiro o meu dinheiro, primeiro o meu dólar, primeiro a minha casa em Governador Valadares. Primeiro a minha casa. Depois que eu vou pensar nas coisas de Deus, daí, todavia ainda há tempo para eu pensar no ministério, ainda há tempo para eu pensar em ajudar a obra missionária, ainda há tempo de eu fazer alguma coisa por Deus, mas deixa eu construir a minha cobertura.
que vai acontecer quando uma pessoa toma uma decisão assim, cheia de promessas. Deus tem promessas para ela. Deus tem promessas. Oh, glória a Deus. Deus tem promessas para todos nós. Não há uma pessoa aqui que não tem uma promessa de Deus, um destino profético na sua vida. Mas qual é a posição que nós tomamos para colocar primeiro a nossa tenda, depois o altar? E então vem o texto. Verso 9. Acompanhe comigo no texto, se você puder. E depois continuou Abraão o seu caminho. E você vai percebendo que ele vai... Olha o que a dúvida põe no coração da pessoa. Seguindo cada vez mais para o sul. Se você tem uma caneta para marcar, marca aí. Seguindo cada vez mais para o sul. Isto é, o Egito está no sul. Isto é, a agenda de quem me ajuda está no sul. A oportunidade de fugir daquilo pelo qual eu fui chamado está no sul. E assim como diz a Bíblia que Ló cada vez mais ia para a banda de Sodoma e Gomorra. O texto é parecido. Os dois viveram juntos. Os dois moraram juntos. E os dois estão tendo atitudes iguais. Primeiro a minha vida sentimental. Primeiro a minha vida profissional. Primeiro eu ganho dinheiro. Primeiro eu fico rico. Depois eu vou servir a Deus sem precisar de dinheiro de igreja. Não é assim que falam os Abrães? Foi todo mundo embora, o Will ficou só. Ninguém está falando nada. Aí o verso 10, acompanhe comigo. Olha aí, primeira prova. Havia fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito. Então você vai chegar rumo ao lugar que sua intenção estabeleceu, meu Deus, meu Pai. E cada vez mais você vai para o sul. Aí Deus olha lá de cima e fala assim, eu estou vendo a intenção dele. O caminhar dele para o sul não é porque ele está peregrinando, é porque ele está tendo uma opção. Uma opção que ele vai tomar uma decisão por essa opção. Porque ele vai tomar a decisão por causa dessa opção. Ele vai tomar uma decisão por causa dessa opção, porque ele vivia entre Betel e Ai. Ele vai tomar essa decisão porque ele já estava no coração determinado a fugir no meio da luta, da prova. Aí você diz, mas isso é comum a todos os homens. E eu digo sempre para vocês, sempre vou dizer isso para todos vocês. Vá para o capítulo 26, para que você, então, termine essa primeira parte, desse primeiro pensamento. Capítulo 26, já o seu pai tinha ido. Começa a história do seu filho agora. Porque vai começar a história do seu filho. Queira você, ou não queira você, a história da sua segunda geração vai começar. Não tem saída. E quando ela começar, pode ser que eles, ou os seus filhos, ou ele, o seu filho, ou a sua filha, eles tomarão decisões bem diferentes da nossa, por causa que eles também são inteligentes que nem você. Não pense que os seus filhos não tomarão decisões também inteligentes. Eu li um pensamento no nosso post de um jornal de Washington, pastor. E ali, nos cantinhos assim do nome, tem um lugarzinho. Todos os dias eles põem uns pensamentos. Todos os dias. Até o dia de hoje. Desde quando se fundou o jornal. E eu recebi esse jornal. E eu fiquei impactado com um provérbio que eu li. E, deixa eu ver, em 1999. E estava escrito ali a seguinte frase: mesmo que os seus filhos não saibam e não conheçam as decisões que você tomou, eles tomarão decisões semelhantes às suas, mesmo que eles não tenham conhecido as suas decisões.
eles farão coisas que você escondeu e que você fez, eles farão coisas iguais às suas, mesmo sem ter testemunhado o que você fez. E alguns deles, por uma ocasião tão linda, no meio do seu caminho ele tenha conhecido alguém de Deus, que fez uma análise do que o seu pai fez. Que ele tenha conhecido alguém que ama a Deus, como seu pai amou, mas que tenha feito uma reflexão daquilo que o seu pai fez. Seu pai fez. Por que você está falando isso? Olha o texto, acompanhe comigo. Capítulo 26, verso 1. Sobreveio à terra uma fome pela segunda vez. Aí Deus ainda, parece que de propósito, parece que querendo zombar dos incrédulos. Olha isso aqui, irmãos. Ele fala assim, ó. Após aquela ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe Jeová o Senhor e disse: não desças ao Egito. Aleluia, pastor Joel aqui. Não desças ao Egito. Aí eu pergunto, pastor Will, por que Deus não apareceu para Abraão também? E disse, não desças ao Egito. Porque Deus permitiu que ele fosse para o Egito. E com o filho dele ele foi lá e... Ei, para aí, você não pode descer ao Egito. Aí eu estive pensando, estudando, pastor Amor. Pergunte para mim qual a resposta. A resposta é que Isaque nunca teve dúvida quanto a Betel e Ai. Pelo amor de Deus. Isaque nunca teve dúvida quanto ao seu chamado. E Deus disse para ele, irmãos, o que eu vou dizer agora é muito importante, muito importante. Isaque nunca teve dúvida quanto a Betel e Ai. Tudo que Deus dizia, ele dizia, amém, farei conforme a tua palavra. E houve fome igual o pai. Deus está fazendo isso só para provar o filho, para dizer, vamos ver se você é capaz de me obedecer. Vou mandar uma fome. Isaque está lá, tá, e onde é? Gerar, no deserto, irmãos. Will, pergunta para mim, por favor, por que Deus apareceu para ele e não apareceu para o pai? Deus apareceu para ele e não apareceu para o pai. Porque quem coloca o altar primeiro, antes da tenda, Deus o livra em toda a tentação. Pegou. Oh, irmão, isso aqui é muito sério, muito sério, muito sério. Nós estamos vivendo essa realidade. Qual o benefício, Senhor? Pastor Joel, o benefício do camarada colocar o altar na frente e depois a tenda atrás, Isaque. E quando nós tomamos uma posição, quando nós outros tomamos uma posição en la cual viene primero el altar de Dios y después nuestra tienda, nuestros intereses, y cuando nós colocamos a tenda atrás do altar e Deus na frente, e que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, quando vem a fome, Deus diz, olha aí, você não vai para o Egito porque eu vou impedir, porque você me colocou em primeiro lugar. Deus, interesse de Deus. Esse Deus, por que o Senhor vai impedi-lo? Se não, eu tenho que impedi-lo. Quem me busca primeiro, quem coloca o meu altar primeiro, depois sua tenda, eu tenho que livrá-lo. Livrá-lo-ei. Está escrito, livrá-lo-ei porque conheceu o meu nome. Meu Deus. Quem pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Vou falar uma palavra. Ele toma essa decisão. Aí Deus disse, não desce, verso 2, 26:2, não desça ao Egito, habita nessa terra. Você vai habitar nessa terra. E no tempo da fome, oh meu Deus, isso aqui é maravilhoso. No tempo da fome, ele colocou
uma semente, e por cada semente, na fome, Deus lhe deu a bênção de multiplicá-la. Olha, 100 por uma. Você está vivendo num país Gerar. E eu tenho visto todos aqueles que têm buscado o nome do Senhor Jeová em primeiro lugar, têm prosperado. E todos os meus amigos que primeiro buscaram o interesse das suas próprias tendas, que venderam propriedades, venderam casas, e na hora de dizimar, mandaram metade dos seus dízimos borrifados lá para o Brasil. Porque antes deles virem, os pastores assaltantes de lá dizem assim: olha, vou te ajudar, mas dizima para cá. E eu digo para você, você está roubando, está pondo a sua tenda na frente. Por que está roubando? Mas eu estou dizimando. Não está. Porque você entrega o dízimo aonde você recebe o pão e o vinho. A tenda não pode cobrir com a sombra o seu altar. O que vai acontecer, os benefícios que você terá quando você colocar a tenda atrás do seu altar. Veja. Capítulo 26. Capítulo 26, versículo 12. Você já sabe qual é o seu coração. Porque no 25 ele coloca aí. Eu vou ler o 25 outra vez. Isaac erigiu um altar e invocou o nome do Senhor Jeová. Amou sua tenda. Ela está em segundo lugar. Ela está em segundo plano. Eu quero que vocês vejam, enquanto ele não fez aquilo, algumas coisas que aconteceram, pastor Armando, pastor Will, pastor Alexandre, todos que estão aqui. Veja que batalha você terá enquanto você não vir que é necessário você colocar em primeiro lugar o altar de Deus. Veja no capítulo 26, versículo 17. Versículo 17 diz: então Isaac partiu dali, acampou no Vale de Gerar, onde habitou. Isaac tornou a cavar os poços que foram cavados nos dias de Abraão. E diz de novo: seu pai. E que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E deu aos novos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Grava bem essa parte aqui. Essa parte é fundamental nessa mensagem. Essa parte é fundamental aqui. Põe uma estrela, põe uma careta. Aí veja. E deu aos novos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Enquanto você não toma uma posição de colocar o altar na frente, olha a luta que você vai ter. Verso 19. Os servos de Isaac, que cavaram naquele vale, acharam um poço de águas vivas de manancial. Irmão, que coisa mais tremenda. E você achar águas vivas, saiam para fora, vários metros. Meu pai, no deserto isso é demais, no tempo da seca. Que bênção isso aqui. É muito mais que ganhar dinheiro fácil. Verso 20. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Depois o texto diz: e ele chamou o poço de Ezeque contenda, porque disputavam com ele. No verso 21, então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou o Sidna, que quer dizer inimizade. Olha só as palavras. Primeiro, olha aí, contenda. Segundo, inimizade. Olha aí que você vai achar quando você não põe o altar de Deus em primeiro lugar. Olha o que você vai achar na vida. Olha o que você vai achar nos seus negócios, nas suas construções, nas suas empresas, nos seus propósitos. Olha o que você vai achar. E você pergunta para Deus: por que, Senhor, você não está comigo? Por que tanta inimizade, tanta contenda? E Deus assim, não fala nada para você. Você vai ter que vir em Los Angeles, no culto de aniversário da igreja, para ouvir um chaparrito. Olha isso aqui. Veja aí. Acompanhe comigo no texto. Versículo 21. Então cavaram outro poço pelo qual não contenderam, que é poço que não dá água.
Ninguém vai contender. Por isso chamaram Sitna. Aí, versículo 22. Aí partiu dali para outro poço. E por isso não contenderam, pelo qual chamou de Reobote. Reobote significa lugar amplo, mas sem água. Dizendo, pois Jeová, o Senhor, pelo menos uma coisa nós temos aqui, largura. Haveremos de crescer na terra. Mas isso não aconteceu. Você vai ver aqui esperança de crescer, esperança de alcançar águas vivas, isto é, coisas extraordinárias, maravilhosas na sua vida, que possam mudar a história do seu nome, das suas empresas, dos seus destinos, das suas escolhas. Meu Deus. E agora vocês podem ver o verso 23, que ele não ficou com nenhum dos três. Verso 23. Depois subiu dali para Berseba. Essa palavra Berseba aí tem um sentido para mim muito grande, porque vai acontecer um milagre. Oh, glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Faz um sinalzinho aí. É duro, pastor. Você começar um propósito assim, é isso que vai dar. Aí não dá. É isso que vai dar, não dá. Depois acha e diz, não dá. Vamos embora daqui. Irmãos, esse versículozinho aí que vocês estão lendo aí, que a gente lê rápido e não tem nem ideia do que significa, esse versinho aí que está perdido no capítulo 26, é o verso 23, parece que não tem nada aí, tem tudo, está tudo aqui. Verso 23, depois subiu dali para Berseba, que é Berseba. E por que eles foram para Berseba? Tristes, amargurados, frustrados, não deu nada. Saiu de Nova York, veio para Los Angeles, não foi Los Angeles, foi para Miami foi para Omaha. Ei, meu Deus, onde é que eu vou parar? Coloca o altar em primeiro lugar que você vai parar. E agora, por que você está dizendo que esse versículo está perdido no capítulo 26? Porque lá na frente, você vai encontrar que há um benefício depois que ele toma uma decisão de colocar o altar no capítulo 26, verso 25. E ali ele diz, sabe uma coisa? Eu vou ter que colocar o altar na frente. Meu Deus. Eu vou ter que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho que vestir a camisa dessa obra. Eu tenho que tomar uma decisão para ajudar, para levar, para arrancar isso aí. Eu preciso fazer alguma coisa. O que você tem que fazer? Põe o altar em primeiro lugar. Quem pode dar um amém aí, mesmo forçado? Aí, olha só. Benefícios, verso 26. Acompanhe comigo, camarada. Abre essa Bíblia, meu. Aí o 26. Então Abimeleque veio até ele em Gerar, com Auzate, seu companheiro, e ficou. Presta atenção aqui, que é o conselheiro dele. Auzate é o seu conselheiro. Aí você vai ver aí, veio Abimeleque, o rei de Gerar, com Auzate, o seu conselheiro, e ficou o chefe do seu exército. E perguntou-lhes Isaque, por que vieste ter comigo, visto que me odiais, e me repeliste do meio de vós? Ele está assustado. Ele está assustado porque, o que você veio fazer aqui? Você veio me matar? Verso 28. Responderam-lhes, temos visto claramente que Jeová, o Senhor, é contigo. Pelo que dissemos, haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo. Oh meu Deus, aqui, irmãos, quando teus inimigos não aguentam mais você, quando teus inimigos não aguentam mais o teu crescimento, quando eles percebem o que está escrito na tua testa, está escrito na sua fronte, está escrito que você vai triunfar no ninho deles. Meu pastor, quando ele muda a posição do altar, os inimigos vêm. Vemos que Deus está contigo, camarada. Faz um pacto com a gente. Medo. O medo deles os trouxe a ele. Eu estou profetizando, você está me ouvindo? Eu estou profetizando, vocês estão me olhando, eu estou profetizando.
Enquanto você não colocar o altar na frente da sua tenda, seus inimigos te matarão, te destruirão, tomarão o que é teu. Quando você cavar, eles dirão que é deles. Mas quando você mudar essa peça, você pegar essa peça e passar para frente da sua tenda, aleluia, meu Deus, isso aí vai mudar muita coisa. Ei, os inimigos virão, eles virão querendo fazer pacto contigo. E ele diz assim no verso 29, que não nos farás mal assim como nós não te havemos tocado e te fizemos somente o bem. Mentira! E que te deixamos em paz. Mentiroso! Mas uma coisa é verdade, tu és bendito de Jeová. Quantos podem dar glória a Deus, porque é contigo que eu estou falando. Aqui no verso 30, pastor João, olha só o que ele fala, verso 30. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Irmão, não é o teu inimigo que dá banquete. Ninguém prestou atenção nisso aqui. Vou repetir de novo. Não é o teu inimigo que vai dar banquete, porque o abençoado será você. É você que vai dar a mesa. Aí diz assim: e levantaram-se de manhã cedo, juraram um ao outro, e depois Isaac os despediu, e eles se despediram em paz. Presta atenção para você dar um glória a Deus aqui. Olha só o que aconteceu depois que ele mudou a posição do seu altar. Os inimigos vieram pedir arrego, e no verso 32 diz: e naquele mesmo dia os servos de Isaac lhe informaram sobre o poço que tinham cavado, dizendo: havemos achado água. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu estive estudando sobre isso aqui. Pastor Gé, o senhor vai gostar disso aqui. Porque eu estive estudando que poço era esse. Olha só, a deixa está aí no verso posterior, verso 31. E ele chamou o poço de Sheba, que é Seba para nós. E por isso o nome daquela cidade é Beceba. Aí diz assim, o significado significa poço do juramento até o dia de hoje. Que eu tive o privilégio de pisar lá. Isso não é orgulho não, irmão. Isso é um gozo extraordinário. Olha isso aqui. Aí eu estive estudando isso aqui. Aí eu fiquei... Isso aqui é em Beceba. Isso aqui não é lá na terra de Gerá. Isso é em Beceba. Aí eu voltei atrás. Eu já li uma coisa igual a essa. Vou voltar. E eu voltei. E achei o capítulo 21, verso 22. Acompanhe comigo, reta final agora. Veja só. Capítulo 21. Veja, 21. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, acompanhado por Ficol, o chefe do seu exército, disse a Abraão... Veja, primeiro tem que ver algumas coisas aqui. Não posso passar por isso. Eu quero que vocês vejam comigo. Veja, são dois encontros com o mesmo rei. Só que o primeiro ele encontra no 21 com Abraão. E depois no 26 ele encontra com Isaac. Aí você vai ver a diferença entre os dois encontros. Meu Deus, a diferença. E qual é a diferença? A diferença, veja com os seus próprios olhos. Verso 22, aconteceu que naquele mesmo tempo que Abimeleque, acompanhado por Ficol, o mesmo cara que vai lá, o chefe do exército. Então só vão dois, só vai o rei e o Ficol. Lá no capítulo 26, versículo 26 diz que Abimeleque veio até ele em Gerá, de Gerá, isto é, fez uma viagem de lá. Veja o texto, verso 26. Aí ele vem com Auzate. Esse Auzate é o seu conselheiro. E depois ficou o chefe do exército. Então ele está trazendo uma pessoa diferente. Mas ele não está trazendo qualquer pessoa. Ei, igreja, escute isso. Ele não está trazendo qualquer pessoa. Ele está trazendo o conselheiro. O conselheiro disse: eu tenho que ir contigo, porque... no encontro de Abraão eu não pude ir com vocês, mas com Isaac eu vou ter que ir. Pergunte por quê. Os conselheiros são sábios. Os conselheiros são sábios. E eles estão dizendo: esse camarada é melhor que o pai dele. Nós temos que respeitá-lo. Eu quero conhecê-lo. Meu Deus!
Eita, irmão, vai chegar um momento que os conselheiros dirão: não deu para estar com Abraão, mas com esse filho dele eu tenho que ir, porque ele tem alguma coisa especial na vida. Os conselheiros da cidade, os conselheiros, às vezes até mesmo os negativos, virão até a tua presença. Olha só o texto, no 21, verso 23. Jura-me por Deus que não me tratarás com falsidade, como eles tinham feito. Aí ele fala aqui algo muito importante: nem meu filho, nem meu neto. Qual o mistério aqui? Qual o mistério? Irmãos, o conselheiro está dizendo: olha, esse camarada vai ter filho, ele vai ter neto. Igual você está pensando em ter neto, e filho e neto, ele também vai ter. Então pede conselho, pede ajuda, faz juramento com ele, para que ele jure até pelo neto. Mas isso aqui não é para qualquer cabeça, só você não está entendendo o que eu estou falando. Eu vou repetir de outra forma. Eu estou profetizando na tua vida. Eu estou dizendo que os seus inimigos vão olhar para você e está escrito na sua testa: vai ter filho vencedor, neto vencedor. Não é o próprio, não bicho. Se eu pudesse colocar isso dentro da sua cabeça. Aí ele diz assim, acompanhe comigo. Aí ele diz, respondeu Abraão: eu juro. Abraão, está bem, ok. Aí vocês podem observar agora que nesse juramento está escrito assim: Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado à força. Vou ler mais uma vez? Aí está. Abraão, naquele momento do pacto, disse: estou te repreendendo porque nós cavamos um poço e vocês tomaram a força, não deixaram eu terminar o poço. Irmãos, há algo lá atrás na sua descendência, na sua descendência que aconteceu com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, que você não sabe. Alguma coisa que aconteceu que influenciou o sucesso, sua vida, que de alguma forma você foi empurrado sem saber para o lugar da bênção, por causa de uma oração, de uma palavra profética, por causa de um destino profético que aconteceu lá atrás, nos teus antepassados, e que você nunca vai descobrir, mas através da palavra de Deus, Ele te revela algo extraordinário que está acontecendo. De que você está falando, pastor Nelson? Isaac não soube. E isso aconteceu aonde? Em Beersheba. Mas Isaac não soube. O que ele não soube? Veja o que aconteceu. Aí diz, veja, versículo 27. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu a Abimeleque, e deu-as a Abimeleque, e fizeram um pacto. E Abraão sabia que eles eram falsos. Abraão sabia que aquele povo não se podia confiar. O que Abraão fez? Capítulo 21, versículo 28. E Abraão pôs à parte 7 cordeiras e ovelhas, das ovelhas. Vou ler mais uma vez. E Abraão pôs à parte 7 cordeiras das ovelhas. O que é isso aqui? Pergunte para mim o que é isso aqui, pelo amor de Deus, pergunte. É uma garantia, pastor Joel. Igreja é uma garantia do seu pai. Porque o seu filho não viu isso. Em que capítulo que eu estou? No 21. O seu filho acabara de nascer no verso 10. Então o seu filho não pode testemunhar isso. Então o pai dele, para garantir o futuro dele, porque lá no capítulo 26 ele está com mais de 40 anos. Will, vai haver situação na tua vida que você vai tomar decisões no altar de Deus por causa dos seus filhos, e que seus filhos nunca vão saber. Mas Deus lá na frente vai revelar para eles. E eles nem saberão. Isaac estava recém-nascido no verso 10. Abraão disse: meu filho não vai ver isso. Mas eu já aprendi isso no altar. As experiências que vão acontecer na nossa vida vão nos revelando a situação. Irmãos, o altar de Abraão estava tão longe. Pastor
Pastor Armando, o altar de Abraão estava tão longe da sua tenda que ele precisou andar 3 dias. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo. E Abraão disse, verso 30, acompanhe comigo. 21, 30. Respondeu Abraão, que tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam de testemunho. Dá um glória a Deus aqui. Vou ler de novo. Para que sirvam como testemunho de que eu cavei este poço. Pelo que chamou aquele lugar de Berseba, poço do juramento. Porque ali os dois fizeram esse juramento. Volte para o capítulo 26, para que eu prove para vocês o que eu quero dizer. No capítulo 26, quando eles tinham se despedido da mesma forma com Abraão, no capítulo 21. Aleluia. Quando eles se separam no verso 31 e levantaram-se de manhã cedo, juraram um ao outro, e depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Onde eles estavam? Em Berseba. Por que eu sei? Pelo 23. Porque ele tinha abandonado os outros poços da frustração. E no 26, 32, meus irmãos, e naquele mesmo dia os servos de Isaque lhe informaram que o poço que tinham cavado, a enxada deu em cima do poço. Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus. Meu Deus, aqui. Pastor Armando, a enxada dos camaradas foi bem em cima do poço, sem que Deus tivesse falado em profecia. A enxada deles foi em cima do poço, sem que um anjo viesse dizer. Tudo aquilo pelo qual nós pagamos o preço no altar de Deus, 7 cordeiras, uma oferta, para que o inimigo não cubra dos seus filhos aquilo que você sonha em dar-lhes. Talvez haja pais aqui que sonha dar um apartamento para o seu filho, mas talvez não haverá tempo para você fazê-lo. Mas se você fizer um pacto com Deus, meu Deus, isso aqui é muito forte. Irmãos, meu maior sonho é chamar o Michael, o Mateus, o Júnior, Elgis, meus filhos, e dar uma chave na mão deles da casa. Isso está próximo a acontecer. Diga amém para mim, para que eu diga amém para você. Amém. Amém. Não sinta envidia, irmão. Irmãos, eu estou profetizando a enxada, está me entendendo? Do seu filho vai bater em cima do lugar do juramento. Deus, eu faço isso. Talvez eu não tenha o suficiente para entregar uma chave na mão do meu filho, mas eu estou fazendo isso, Senhor, eu estou sustentando esse missionário aqui, enquanto ele viver lá naquela cidade, daquele país, para que a enxada do meu filho acerte o alvo do seu coração, e que eles possam saber que um dia Abraão fez um pacto com Abimeleque e ainda pagou um preço por isso. Talvez você esteja cavando tanto por Sitna, cavando por Reobote, e Deus fala para você, suba para Berseba. É Deus que te leva para lá. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Mano, Isaac, aqui não é, Isaac. Vamos, amigo, vamos. Senhor, pero Sitna, olvídase disso. Vamos. E o texto vai caminhando. E quando... onde estás? Berseba. As 7 cordeiras que morreram por isso.
7 cordeiras que oyeron. 7 corderas que foram depositadas no altar de Deus por isso. E elas equivalem a um sonho do seu pai. O meu irmão foi comprar uma casa em Salinas e perguntou: quanto é esse terreno aqui em Salinas, lá no Pará? Aí o dono disse: é tanto. Aí ele disse: é tanto? Vamos fazer assim, vou pagar em 4 vezes. Aí ele disse assim: não, esse terreno é do seu pai. Ele é teu. Ah, para com isso, irmãos. Deus maravilhoso e justo e verdadeiro. Que o Senhor te abençoe, Will. Parabéns, Will. Pastor Joel, parabéns pelo seu trabalho tão especial que você está fazendo no mundo inteiro. Esse trabalho tão lindo. Que Deus continue dando força, porque está deixando legado e herança. Obrigado por existir. Obrigado, pastor Alexandre, também por ter feito parte dessa história. Que Deus te abençoe. E todos os demais, parabéns. Saiba que tem uma enxada que vai ser lançada em cima da tua bênção lá na frente. Muito obrigado. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. 2 minutos. E lhe convido. Ponha-se sobre os seus pés, por favor. Ponha-se sobre os seus pés. Aleluia. Você ouviu a voz de Deus. Você tem que resgatar a herança do seu pai. Chame pelo mesmo nome. Ele guardou e pactuou com Deus por você. Pela sua vida. Não mude a história. Não reinvente a roda. Mas você tem que resgatar os poços que ele cavou. E você vai achar água. Mas tem que também pactuar para os seus filhos, em nome de Jesus. Para a próxima geração. Eventualmente, esses filhos podem não ser filhos carnais. São nossos filhos na fé. São aqueles que ganhamos para Cristo. E essa noite é noite de pacto com Deus. Você quer fazer aliança com Deus? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Me ajuda, mamãe. Vem fazer aliança com Deus. Sabe que hoje Deus resgata o passado? Aliás, o pastor começou falando disso, de resgatar os nomes do passado. De resgatar o passado. Vem aqui, vem depressa em nome de Jesus. Deus vai resgatar. Sabe o que a Bíblia diz? As bênçãos passadas te alcançarão. Sabe o que significa isso? A partir do momento que você confessar ao Senhor teu Deus e colocar o altar na frente da tenda e você disser: Senhor, a tua vontade em primeiro lugar, as bênçãos vão te alcançar, porque elas estão correndo atrás de você. Elas vão te alcançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela bênção que você diz assim: já me la perdi. Já perdi, essa bênção passou, agora não dá mais. E de repente, quando você menos espera, a bênção te alcança. Bate no seu ombro e: ei! E você olha: o que você está fazendo aqui? O pacto foi resgatado. A aliança está resgatada. Bateu a enxada e achou água. É o resgate da promessa de Deus na sua vida. Tem muita promessa de Deus para você. O que você está fazendo aí? Vem aqui. Vem na presença de Deus e dobre os seus joelhos em nome de Jesus. É noite de aliança com Deus. Oh, Renamaia, Soreguelebe, Popuragachariandana. Essa noite Deus
Levanta de volta a promessa na sua vida. Quando o pastor estava ministrando essa palavra, eu correndo para ver se conseguia anotar o máximo possível, enquanto estava gravando também. Olha, eu fiquei pensando, quantas bênçãos eu tenho para receber que eu nem imagino. De quantas coisas o meu pai fez aliança com Deus, por mim, pelos meus irmãos, pela nossa família. Quanta coisa. Tem bênção de Deus para você. Você fala, mas o meu pai não tinha aliança com Deus, o meu pai não servia a Deus. Pois está na hora de você enriquecer essa geração. Vem aqui fazer aliança com Deus em nome de Jesus. Está na hora de você fazer aliança com Deus e mudar a história de uma família, a história de uma família, a história de uma geração que vai passar de simplesmente uma família para uma dinastia. Deus fará da sua geração uma dinastia. Sabe o que é isso? Sucessão multiplicada a 30, a 60 e a 100, em nome de Jesus. Vamos orar. Pastor Armando, passe por favor para orar por nós outros. Eu sei que está um pouquinho com a garganta um pouco enferma, pero tu bendición sobre nosotros, por favor. Padre, ¿a quién tenemos en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos, fuera de ti nada queremos, Señor. Solo a ti, oh Dios, solo a ti, solo a ti. Eres un Padre maravilloso, eres un Padre amoroso, aleluya, que nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos, Señor, para caminar adelante, para seguir adelante. Tú hiciste la obra, Señor. Tú cavaste pozo para nosotros. Tú lo hiciste en la cruz, Jesús, para darnos victoria, aleluya. Una victoria sobre la muerte, una victoria sobre la enfermedad, una victoria, Señor, sobre el enemigo de nuestras almas, una victoria sobre toda fuerza contraria. Tú nos has dado la victoria, y en el nombre de Jesús cae por suelo todo lo que se ha levantado, cae por suelo todo lo que se ha forjado en contra del pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. Aquí está tu ejército, aquí está tu iglesia, aquí está tu heredad, Señor, aquí está tu pueblo que no ha doblado rodilla a Baal, mas dobla rodilla delante de ti, oh Dios, aleluya. Recibe nuestro corazón, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra humillación delante de ti, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en nombre de Jesús, recibe gloria, Señor. Recibe nuestro corazón humillado delante de ti. Recibe nuestra vida humillada delante de ti, Señor, y te reconocemos, aleluya, en todos nuestros caminos. Gracias por los hijos, gracias por los hijos espirituales, gracias por los nietos, los bisnietos, los tataranietos, por todas las generaciones, Señor, que son generaciones de bendición para las naciones hasta que tú vengas, aleluya. Bendice, Padre. Gracias por esta fiesta hermosa. Gracias por el Pastor William, su familia, la congregación, los líderes, los obreros, los compañeros, Señor, aleluya. Dios, declaramos, Padre, que tu gloria postrera será mayor que la primera. Y recibimos promesas tuyas, Señor, y las declaramos sí y amén, sí y amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por nuestro pastor que lo has traído de lejos para bendecirnos, Señor, aleluya, en estos días de gloria. Gracias por tu siervo que ha predicado la palabra el día de hoy, Señor, aleluya, para levantar a tu pueblo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi alma te alaba, Dios.
Glorifícate en cada vida en este altar. Glorifícate en cada vida en este altar, Señor, haciendo cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Tú estás dando a este pueblo en este día, en esta noche. Has abierto puertas, Señor, aleluya, y has bendecido, porque nos has hecho la obra para que nosotros caminemos en ella. Oh Dios, gracias. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Recibe toda honra, toda gloria es tuya, Señor. Ori cantara más, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias. Glória a Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nunca estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se um poço é entulhado aqui, o Senhor desentulha outro ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não que estou sozinho, pois sei,